Fabiana Esteves, eu sou professora, sou escritora e vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, né, até chegar à publicação dos livros. Quando eu tinha 8 anos, eu decidi que eu ia ser escritora, né? Porque eu escrevia na escola, né? Minha mãe era minha professora na época, e ela tinha um caderno de criatividade. Todos os alunos tinham um caderno de criatividade, e ali a gente escrevia todos os dias. E eu comecei a receber elogio, era sempre muito legal, eu comecei a gostar daquilo e decidi que eu ia ser escritora. Aí, a partir daí, comecei a fazer tudo que pudesse imaginar em direção a isso, né? Aí, mais tarde, entrei em concursos literários, ganhei em primeiro lugar no SESC, na Biblioteca do SESC da Tijuca, ganhei em terceiro lugar na Biblioteca do Meia. Comecei a entrar em alguns concursos e publicar por antologia literária. A primeira foi Retratando Lugares, pela editora Líteres, quando eu tinha 19 anos. E depois eu não parei mais, comecei sempre publicando em antologias. Depois eu me formei em pedagogia, né? Eu já trabalhava na área, já dava aula de inglês e também trabalhava com sala de leitura. Então, quando eu comecei na educação, eu já comecei trabalhando na sala de leitura. E depois que eu me formei, eu passei a trabalhar na escola pública, mas sempre meus trabalhos, sempre meu foco era a literatura. Com as crianças, comecei a desenvolver projeto e tudo. E conheci o pessoal na Biblioteca Leonel Brizola, em Duque de Caxias, conheci escritores, outros ilustradores, pessoas da área da cultura, da área da literatura, que eu fazia literatura, mas eu era um pouco distante, eu não tinha, né? Eu participava, antes era de um grupo de poesia, chamado Poesistência, que nasceu em 2006, né? Até hoje ele existe ainda. Eu participava desse grupo de poesia, mas eu não tinha publicação. Então, a história do meu primeiro livro ela é muito engraçada. É inusitado, vamos dizer assim. O meu marido, na época, ele trabalhava numa empresa que fazia design de diversos produtos, inclusive de livros, né? Capa de livro, etc., para outras empresas, para outras editoras. E aí ele pegou, sem eu saber, eu tenho um arquivo imenso de poemas, né? Desde que eu escrevo desde os 8 anos, né? Eu tenho alguns cadernos eu perdi, por conta de cupim, né? Mas o resto eu tenho guardado, tenho muita coisa guardada e minha mãe pagou na época para digitar os poemas e ficou tudo organizado, tá? Eu tinha registrado direitinho. Mas eu não tinha publicado. Então, o que ele fez? Ele juntou tudo sem eu saber, organizou o arquivo todo, pediu, né, na empresa dele, que ele trabalhava, fazerem a capa, né, essa capa aqui. Escolheu a foto preferida dele, colocou aqui atrás e me mandou publicar, mandou fazer a primeira tiragem e me entregou assim, ó. Eu quase caí dura. Falei, meu Deus, assim, meu livro? Como assim, né? Eu não participei de nada. Eu não ajudei a escolher a ordem, eu não revisei, né? No primeiro momento, eu fiquei louca de raiva. Achei horrível, porque eu gostaria de ter participado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz. E isso foi em 2007, né? Esse livro saiu em 2007, a primeira tiragem, mas foi a tiragem pequena, não chegamos a fazer lançamento, nada disso. E em 2015, quando, por
foi na Festa Literária de Duque de Caxias. Eu relancei esse livro, mandei fazer uma nova tiragem e relancei esse livro em junho de 2015. Então essa foi uma história engraçada, a história do inverso. E nesse livro tem poemas antigos, como o poema que me deu o prêmio do Sesc, né? Esse poema chama Fato Sobrenatural. Então tá nesse livro aqui em verso. Esse foi o primeiro livro. Primeira edição em 2017 e foi relançado em 2015.